Fala galera gremista, tudo certo? Aqui Wagner Romero falando de Grêmio nada mais. Para falar sobre esse caso Adriel, existe realmente uma polêmica nesse assunto? É algo normal no futebol? Eu já adianto aqui minha opinião, acho que não existe polêmica no que está acontecendo, no que aconteceu com o jogador. Acho que o que está pegando bastante, o pessoal está comentando, é a maneira como foi feito tudo isso, né? Antes do jogo, até um dia antes estava tudo normal, aí vazou o trecho da entrevista que ele deu, que foi ao ar hoje, eu acho até, do programa do Guerrinha lá na RBS, né, na Rádio Gaúcha, se não me engano, né? E aí se tomou a decisão. A questão aqui que está para mim bastante, está me incomodando bastante, é semelhante ao caso, são coisas diferentes, mas a reação é a mesma, né? Ao caso das vaias para o Thiago Santos. Está se agindo de uma maneira, as pessoas estão falando de um jeito como se isso nunca tivesse acontecido antes, como se nunca houve um jogador que fosse personalidade forte, bem enmascarado, que já teve ações ali que o clube não deseja, né? Se comportou mal internamente. Isso não é algo novo, é algo que vai seguir acontecendo e que acontece todos os dias em vários clubes aí espalhados pelo mundo. A única diferença é como tu lidar com essas situações. O Grêmio, pelo que se tem noticiado aí, tem agido já nos bastidores com o próprio Adriel para solucionar algum desses problemas e que não foram atendidos, né? Então, assim, recapitulando, pessoal que está meio perdido, né? Antes do jogo contra o Cruzeiro, saiu a escalação com o Gabriel Grando no gol e aí pegou todo mundo de surpresa e aí o Calef, vice de futebol, deu entrevista dizendo que o Adriel havia sido punido por ter dado uma entrevista sem pedir a permissão para o clube, o que era de praxe, né, não só em clubes de futebol, como também nas empresas, até mesmo jornalistas, para dar entrevista para um outro veículo de outra emissora, eles têm que pedir permissão, tem que haver a permissão da empresa para acontecer essa entrevista, né? Então se colocou como isso, mas já começou nas redes sociais a pipocar algumas situações, dizendo que não era só isso. Depois do jogo, com a derrota, 90% da entrevista coletiva do Renato foi falando sobre o Adriel. E aí, na entrevista coletiva, o Renato falou que não era só a entrevista, que já vinha acontecendo outras situações, que ele já havia tomado multas e que o comportamento dele não mudou e que chegou num limite que eles resolveram tomar uma atitude contra o jogador. Falou também das questões dos empresários dele e é isso que a gente vai falar também agora, né? Quais foram, de fato, quais atitudes o Adriel teve nos bastidores que levaram o Grêmio a tomar essa decisão, o que levou o Grêmio a se incomodar tanto com o jogador. Eu assisti muitos vídeos de jornalistas, li muita coisa também em redes sociais, a gente vai pescando ali informações, muitas coisas se repetem, essas coisas que se repetem costumam ser verdade, né? Óbvio, todo mundo tem os jornalistas que tu acompanha, que tu acha que tem mais credibilidade, eu tenho os meus também, e o que a gente pode fazer é um apanhado de situações que o Adriel cometeu aí nesses bastidores. O Adriel, ele é um cara, desde a categoria de base, que ele é tido como um cara de uma personalidade muito forte, que sempre gostou dessa questão de rede social, gostou de aparecer e tal, né? E ditos por muitos aí como um cara um pouco, eu não vou falar mascarado, mas talvez um pouco marrento, entende? E aí, desde que ele se tornou titular do Grêmio, o que falam é que esse comportamento dele se acentuou, né? Não vou dizer que subiu a cabeça, não. Ele começou talvez a se sentir mais confiante para ter esse tipo de atitude, né? E aí teve atrasos em treino, né? Apesar do pessoal que cobre o Grêmio diariamente ter falado que não lembra do Adriel ter chegado atrasado em algum treino. Existe uma multa por atraso, né? Existe uma multa sobre o uso de celular nas concentrações. O Grêmio não tem uma cartilha propriamente dita, mas tem uma orientação sobre os momentos que tu pode ou não pode utilizar o celular. E o Adriel também descumpriu essa regra, também tomou multa.
em relação a isso. Existe uma outra regra interna no Grêmio sobre as refeições, dos jogadores fazerem as refeições juntos, almoço, janta, café, né? E que o Adriel mais de uma vez descumpriu essa regra, não se apresentando para fazer a refeição junto com o grupo, fazendo sozinho, teria tomado uma advertência, voltou a fazer isso e aí tomou sim uma multa. E aí a gota d'água foi, óbvio, a entrevista para o Guerrinha, não pela entrevista em si, que apesar de ter um conteúdo nela que não agradou a comissão técnica, que é quando o jogador dá detalhes táticos da bola parada defensiva do Grêmio nessa entrevista, né, o que mais pegou mesmo foi a questão dele simplesmente por conta própria, dar uma entrevista, né, sem passar pela aprovação da direção, da assessoria de imprensa do clube, né. E teve também uma outra situação que também foi comentada por alguns jornalistas, é que em meio a esse imbróglio do Adriel com os empresários, o Adriel é representado por uma empresa de São Paulo, se eu não me engano, e esse contrato com essa empresa vai até o meio do ano, até junho, né. Circulou muito de que ele teria já acertado para a partir de junho ser agenciado pelo Pablo Bueno, que é o mesmo empresário do Ferreira, o mesmo empresário do TT, que está lá na Inglaterra, e que o Pablo Bueno já teria, inclusive, adiantado uma casa para o Adriel, num condomínio de luxo aqui em Porto Alegre, e um carro para ele assinar. A questão é que também se fala que o Adriel também assinou um termo de 3 anos com o empresário Vinícius Prates, e ainda tem mais um empresário, que esse nome ainda não vazou, que ele também teria dado a palavra, assinado algum termo também com esse empresário. Então, é claramente um jogador que está perdido, não está sabendo o que fazer, que provavelmente sim, com esse sucesso agora como titular, viu muita coisa acontecer e não está sabendo lidar com isso, né? O Pablo Bueno tem um histórico muito ruim com o Grêmio, não com essa direção diretamente, né, mas com o Grêmio em geral, já que teve a situação do Ferreira, a situação do TT, né? Ele é um cara também muito ativo em redes sociais, costuma regularmente querer aparecer mais do que os seus agenciados, e isso trouxe um desconforto interno ali no Grêmio, que teria orientado o Adriel a ver bem com quem que ele iria assinar. Não falou assim, ó, não assina com o Pablo, assina com fulano, não. Falou, isso aqui é bom, isso não é, aquela coisa. E aí ele teria respondido o Renato, dentro isso nos bastidores, dizendo que ele não achava que ser agenciado pelo Pablo Bueno seria algo ruim, já que ele viu o contrato do Ferreira para o que o Ferreira produz para o Grêmio é um contrato excelente e para o Grêmio ele é horrível, né? Então o jogador teria aí respondido, ele é tão mau empresário assim, mas eu vi o contrato dele com o Ferreira, então talvez ele não seja tão ruim assim, né? E isso também foi uma coisa que mexeu muito internamente, principalmente com o Renato, que é o principal entusiasta do Adriel como goleiro titular do Grêmio, né? O futuro, qual é o futuro do Adriel no Grêmio nesse momento? Eu não sei, sinceramente eu não sei. O Renato falou na coletiva que o Grando continua como titular e tem muita gente falando que o Adriel já não joga mais pelo Grêmio. Vai ser feito algum tipo de acordo, talvez ele seja vendido no meio do ano, não sei. Eu acho, assim, a impressão minha é que isso vai se resolver, vai passar um pouco esse furacão aí e o Adriel vai voltar para o gol do Grêmio. A grande questão é, existe uma polêmica? Eu acho que não existe, é uma situação que acontece no futebol. Esse confronto às vezes acontece, do empregado com o empregador, o funcionário ali com o patrão, o jogador com o treinador, com diretores, essas punições acontecem. E acho que o Grêmio talvez só escolheu o momento errado de ter tomado essa decisão. Poderia ter tomado antes, ter informado o que estava acontecendo, os atos de disciplina dele, e aí as coisas seriam muito menos traumáticas e todo mundo iria entender. Outra coisa, muita gente falando, o Renato até deu hoje emitiu uma nota oficial sobre a situação que um jornalista falou que o Renato queria forçar o Adriel a assinar com o Gauchinho, que é o seu empresário, é Gerson Oldenburg, se não me engano o nome dele. Ele é o empresário atual até do Zinho, por indicação, diz ele, do Renato, né? E aí
é aquela situação, né? Gente, vamos cuidar quem a gente acompanha, né? Todo mundo é livre para falar o que quiser e acompanhar quem quiser, acreditar no que quiser, né? Todo mundo sabe já tá meio que se acostumou que eu não sou o maior fã do Renato como treinador, né? Mas uma coisa é não ser fã do Renato como treinador, e essa pessoa que falou também não é, e outra coisa é tu afirmar que o Renato tem um esquema com empresários dentro do Grêmio. Isso é leviano, isso é irresponsabilidade, e esse jornalista com certeza vai responder judicialmente por essas declarações que ele deu, essas afirmações que ele deu, porque ele vai ter que provar, obviamente, tudo isso. Então, o Grêmio criou uma crise para si, já não bastava a derrota, que foi feia, ainda criou toda essa crise e ainda vem gente que se diz gremista criar mais crise ainda, afundar o Grêmio em mais crise ainda, sem precisar. Tá certo? Se inscreve no canal, comenta, compartilha, aquela coisa toda. Feito!